Olá, você que está me vendo pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você quiser participar ao vivo das próximas lives, me segue no Instagram do Papo Glaucoma. Pessoal do Instagram que está chegando aqui, boa tarde, sejam bem-vindos. Bem-vinda Virgínia, Augusto, Sônia, Rosa Maria, Sandro, sejam todos bem-vindos à live dessa sexta-feira, em que a gente vai conversar sobre como que acontece, quais são os sintomas da perda de visão pelo glaucoma, que é um tema que vocês sempre têm bastante dúvida. Quem está chegando novo aqui não me conhece, o meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Bom, pessoal, nessa live então eu vou explicar para vocês mais ou menos como que o glaucoma afeta a nossa visão e quais que são os reflexos disso no dia a dia de uma pessoa com glaucoma. E para começar, eu já vou começar quebrando o mito aqui. A gente costuma dizer que o glaucoma é uma doença que tira a visão de fora para dentro. Mas a verdade é que isso é uma simplificação que a gente usa para vocês entenderem melhor a doença, mas na verdade é bem mais complexo do que simplesmente ir fechando a visão. E essa simplificação, ela até deixa alguns de vocês um pouco confusos, porque é frequente chegar um paciente no consultório e me falar assim: ah, doutor, eu acho que a minha visão periférica é muito boa, porque eu boto meu braço aqui assim e aí eu vejo direitinho aqui a minha mão. Então esse já é um primeiro erro de interpretação de, na verdade, como que o glaucoma afeta a visão. Então vamos explicar direitinho como é que é isso, e aí depois vocês vão entender por que esses testes caseiros que vocês fazem de tentar ver a mão no cantinho, por que isso não funciona muito bem. Bom, o que o glaucoma faz então na nossa visão? Quando a pressão do olho está alta, ela vai matar alguns neurônios do nosso nervo da visão, que é o nervo que faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro para a gente poder enxergar. Acontece que essa morte de neurônios do nervo, ela não é uma coisa aleatória, tá? Tem alguns neurônios que são mais suscetíveis e eles morrem primeiro na doença. Quais são esses neurônios? São os neurônios da visão periférica, mas calma aí que não é qualquer visão periférica. Primeiro de tudo, para vocês entenderem, a gente sempre tem que imaginar um olho de cada vez. Então, para tudo que eu falar a partir de agora, a gente vai imaginar esse processo acontecendo separadamente em cada olho, tá? Então, vamos usar aqui esse olho de cá para eu dar essa explicação para vocês. Essa visão periférica, que é primeiro afetada no glaucoma, não é essa periferia aqui de fora, que é o testezinho caseiro que vocês costumam fazer. É a periferia aqui do lado do nariz. Por quê? Tampei esse olho de cá, tô olhando bem para vocês aqui. Eu tenho visão periférica desse lado, mas eu tenho visão periférica desse lado aqui também. Então, essa visão periférica do meio do nariz é a primeira que o glaucoma tira. E é por isso que é tão difícil perceber, porque quando a gente está com os dois olhos abertos, a gente tem sobreposição do campo de visão dos dois olhos nessa região do nariz. Os dois olhos estão vendo esse meiozinho. Então, se só um olho é afetado, a gente não percebe isso, tá? Então, voltando aqui para o nosso esquema de um olho só. Então, a visão periférica que o glaucoma tira, primeiro de tudo, é esse cantinho aqui do nariz. E aí, se isso não está sendo tratado, não está controlado, como que vai progredir? Essa mancha que surgiu aqui nessa região do nariz, ela vai começar a fazer um arco assim, ela vai esticar até chegar lá do outro lado. Ou ela vai esticar por cima,
ou ela vai esticar por baixo aqui. Então, a gente chama isso de defeito arqueado na visão, que é essa mancha que o glaucoma faz do nariz para fora. Então, vocês reparam que só vai chegar nesse cantinho de fora, que é o que vocês costumam testar, depois que a mancha já fez todo esse trajeto aqui, tá? Uma outra questão é que nem sempre isso acontece junto na metade de cima e na metade de baixo da visão. Mas quando forma esse arco, tanto em cima quanto embaixo, o que sobra é esse meiozinho da visão aqui, que é o que a gente chama de visão tubular, ou então tunelizada, que é aquela pessoa que já perdeu toda a periferia da visão, porque fecharam os dois arcos, então só sobrou o meiozinho da visão, tá? Um outro ponto importante para vocês saberem, mesmo essas pessoas que têm isso que a gente chama de visão tubular, elas ainda botam a mão no cantinho e enxergam a mão. Por quê? Esse arco de perda de visão periférica, ele acomete o que a gente chama de média periferia da visão, tá? Deixa eu vir um pouquinho mais para longe aqui para vocês entenderem melhor. Ó, o que está muito no canto da minha visão, a gente chama de extrema periferia. É uma visão fraquinha, tá? A gente vê tudo meio turvo, a gente não tem muita nitidez nessa periferia do cantão da visão, não. E isso daqui, mais próximo aqui, é o que a gente chama de média periferia da visão. Quando o glaucoma faz esse acometimento, essa mancha que começa no nariz e forma o arco para o lado de fora, ela acomete a média periferia da visão aqui. Então, esse cantinho aqui da visão é uma das últimas coisas que a gente perde nos estágios mais avançados da doença, tá? Por isso, esse teste caseiro de vocês, de botar a mão aqui do lado para ver se enxerga, esse teste não detecta as perdas de visão pelo glaucoma. Porque a pessoa com glaucoma, ela só perde essa extrema periferia da visão nos últimos estágios mais avançados da doença. Inclusive, é mais comum as pessoas perderem primeiro o centro da visão do que a visão da extrema periferia. Então, recapitulando para quem chegou aqui e perdeu o começo. A primeira área da visão que é acometida pelo glaucoma é a periferia aqui do lado do nariz. Conforme isso progride, isso forma um arco aqui na média periferia da visão. Se tem um arco em cima e se tem um arco embaixo, a visão ficou tubular. Sobrou o meio da visão e sobrou aquela extrema periferia ali. Conforme progride mais, começa a embaçar o meio da visão. Então, começa a ter sintomas do tipo de dificuldade de leitura, dificuldade para ver TV. Quando não tem a periferia, mas o meio é nítido, quais são as dificuldades? Principalmente locomoção, esbarrar muito nas coisas, tropeçar, dificuldade de ver o espelho retrovisor do carro. Esses são sinais de que essa periferia aqui está acometida. Quando começa a embaçar o centro da visão, a gente começa a perder nitidez da visão. E aí começa a ter dificuldade com outras atividades, como televisão e leitura, por exemplo. Se isso piora ainda mais e esse meio da visão também é acometido, só sobra esse cantinho aqui de fora. E aí um sintoma que é relativamente comum é de a pessoa com glaucoma começar a dar umas viradinhas assim no rosto para enxergar por esse cantinho da visão,
tá? Então essa é a progressão que acontece quando o glaucoma não é tratado. E com isso eu já vou responder a primeira pergunta que chegou aqui para mim, que foi a pergunta da Mariana Ferreira. Aliás, gente, hoje eu vou responder as perguntas sobre esse tema, relacionada a como que é a perda de visão pelo glaucoma. Quem tiver dúvida sobre outros temas, amanhã tem caixinha de pergunta para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E quem perdeu aqui o começo da minha explicação, não se preocupa que amanhã, 10 horas da manhã, a gravação da live tá no YouTube para vocês assistirem, tá? Mas voltando à pergunta da Mariana, ela pergunta se a cegueira pelo glaucoma é gradativa sem o tratamento e se tratando essa cegueira não acontece. Ótima pergunta da Mariana, porque todo esse processo que eu falei aqui com vocês, de perda de visão da média periferia, depois perda de visão central, depois perda de visão da extrema periferia, todo esse processo de perda de visão pelo glaucoma é um processo que, na enorme maioria dos casos, é muito lento. Isso acontece ao longo de anos de doença mal controlada. E com o tratamento correto, com o controle adequado da doença, a gente consegue estabilizar esse processo. Então, a gente paralisa essa perda de visão fazendo o tratamento e o acompanhamento adequados. A gente não consegue, infelizmente, reverter o que já foi perdido. Mas em qualquer estágio que você esteja desse processo de perda de visão, a gente consegue estabilizar fazendo tratamento e acompanhamento adequado. Então, todo esse processo de ir aos pouquinhos, ao longo de muitos anos, perdendo a visão, acontece com glaucomas que não estão controlados, certo? Tudo isso tem tratamento e tem controle, independente de qual estágio desse processo você esteja atualmente. Chegou aqui uma outra pergunta da Alire Lucena. Ela conta aqui que o filho dela tem visão monocular, ou seja, visão monocular é o nome que a gente dá para a pessoa que só tem visão de um olho. Tá? Ela conta que o filho dela tem visão monocular e que ele não consegue dirigir durante o dia porque a claridade incomoda muito. Incômodo na claridade, o nome técnico que a gente dá para essa dificuldade é fotofobia. São as pessoas que têm dificuldade de enxergar na claridade. A fotofobia não é um sintoma comum de glaucoma. É muito mais comum a fotofobia ser relacionada aos efeitos colaterais do tratamento ao ressecamento dos olhos. Pode ser pelo glaucoma? Até pode. Pode ser uma sequela nos casos de glaucoma agudo. E pode ser também uma sequela nos casos em que foram feitas cirurgias muito complexas. Porque tanto quem teve glaucoma agudo quanto quem operou e foi um caso grave, uma cirurgia complicada, essas pessoas elas podem ter alteração do tamanho da pupila. A pupila pode ficar permanentemente dilatada nesses casos. E aí a pessoa fica com muita sensibilidade à claridade. Mas isso não é comum, são casos muito específicos, esses de glaucomas que deixam a pupila permanentemente dilatada. O mais comum é dificuldade de enxergar na claridade ser um sintoma mais de efeito colateral do tratamento do que um sintoma de perda de visão pelo glaucoma em si, tá? Então, quem tem fotofobia tem que ver essa questão da pupila, como o Márcio está contando aqui que ele teve a pupila dilatada. Então tem que ver se tem uma causa sim que justifique. E outra questão, ver se o olho está muito seco também, melhorar a lubrificação. Tem como corrigir?
Tem. Por exemplo, nos casos de pupila muito dilatada, uma das opções mais comuns é a gente usar a lente de contato colorida, porque aí a lente de contato vai ter o tamanho da pupila normal para não deixar entrar tanta claridade no olho assim. Tem outras opções, mas essa é uma das opções de correção mais comum. A Anísia Neila pergunta aqui se visão piora à noite na luz artificial, se tem relação com a piora do glaucoma. Anísia, não necessariamente. Vamos lá, já que eu respondi a pergunta da claridade, vamos agora responder a pergunta da visão noturna, tá? O momento do dia que costuma ser o pior momento para enxergar é quando tá naquela fase do anoitecendo, aquele período do pôr do sol que tá começando a escurecer. Geralmente, as pessoas que têm uma baixa de visão, por qualquer causa, glaucoma inclusive, esse é o momento do dia em que a pessoa mais tem dificuldade. Porque esse momento do anoitecer é a hora do dia em que a luminosidade é pior para a gente enxergar. A gente tem muito pouca visão de contraste nesse horário do dia. Agora, não necessariamente ter dificuldade de visão à noite significa que o glaucoma está piorando, porque essa dificuldade de visão de contraste é uma coisa que pode acontecer mesmo em glaucomas em estágio inicial, e é uma coisa até que a gente tem um pouco de dificuldade de quantificar. A gente não tem nenhum exame bom para medir essa percepção de contraste. Então, aquelas pessoas que vai chegando aquele horário do pôr do sol e a visão começa a ficar muito ruim, pode acontecer mesmo em casos iniciais de glaucoma e não quer dizer que a doença esteja piorando, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Lembrando, pessoal, hoje perguntas sobre a evolução da perda de visão pelo glaucoma, tá? Outros temas, caixinha de pergunta amanhã. Antônio Carlos está contando aqui que ele tem também fotofobia e usa óculos escuro e ajuda bastante. Ótimo ponto esse do Antônio, até porque aborda um pouco das duas questões que eu falei aqui. Para quem tem dificuldade de ver na claridade, o óculos escuro ajuda? Ajuda. Mas o que eu recomendo para todos os meus pacientes com glaucoma? Por mais que a claridade incomode, não faz aquele óculos escuro pretão, não, sabe? Faz um meio termo, aquele que dá uma quebrada na luz, te dá um conforto, mas que não escurece tanto assim. Porque se escurecer muito, se for um óculos muito pretão a lente, ele vai te tirar o contraste. Então, ele vai te dar o conforto da claridade, mas ele vai piorar o teu contraste. Então, óculos escuro ajuda? Sim, para quem tem dificuldade na claridade, para quem tem fotofobia, é muito bom. Mas usa os que são meio termo, que nem o Márcio tá falando aqui da lente amarela. Essas lentes de cor amarela e de cor âmbar, elas são excelentes. Eu, inclusive, uso bastante, porque são lentes que tiram a fotofobia sem prejudicar o contraste. Então, aquelas lentes de cor mais amarelada, elas facilitam para enxergar e tiram a dificuldade da claridade ao mesmo tempo. Então, a Carla tá perguntando aqui se a lente um pouco amarela é indicada. Eu gosto muito dessas lentes amarelas. Agora, isso vale muito para quem já tem a visão bem prejudicada, tá, gente? A pessoa que tem um glaucoma em estágio inicial, com campo visual normal, mesmo com uma lente mais escura, vai ter boa visão. Mas para quem já tem uma perda de visão já perceptível no dia a dia, a lente amarela é excelente para tirar o desconforto da claridade sem tirar a tua visão de contraste. Muito legal esse tema, que acho que era uma dica que eu nunca tinha dado para vocês. Rosa Maria perguntou aqui se a presbiopia pode acontecer por conta da pressão alta no olho. Primeiro, traduzindo para o pessoal o que é presbiopia.
Presbiopia é aquela famosa vista cansada, é aquela dificuldade de leitura que a pessoa vai esticando cada vez mais o braço assim para ler uma letra pequenininha ou para ver o celular. E a presbiopia, ela acontece principalmente a partir de 40 anos de idade. Não tem relação com o glaucoma. Ninguém escapa da vista cansada, é o processo natural do nosso olho envelhecer, e tendo glaucoma ou não tendo glaucoma, a gente vai desenvolver esses sintomas da presbiopia, e é um grau que aumenta entre os 40 e os 60 anos de idade. Depois dos 60 ele dá uma estabilizada. Então presbiopia não é acometimento do glaucoma da visão, é alteração de grau que é natural da idade, tá bom? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu vi que teve algumas dúvidas mais do começo da live que eu não respondi. O Fábio Rodrigues está contando aqui que ele enxerga manchas pretas nos olhos e ele pergunta o que pode ser. Ótima pergunta, Fábio, porque eu tô aqui a live toda falando dessa mancha do glaucoma que começa perto do nariz e depois cresce para o lado de fora, mas é importante vocês saberem que o glaucoma não é a única doença que causa manchas na nossa visão. Sempre que o paciente vê alguma mancha, a primeira coisa que eu pergunto é: essa mancha fica mexendo ou essa mancha fica parada? Por exemplo, se você tem uma mancha, vamos supor aqui, na parte de cima da visão, e aí para onde você olha, ó a Pipa dando os latidos dela aqui, tinha tempo que ela não conversava com vocês numa live, né? Voltando então, se a pessoa tem uma mancha na visão aqui em cima e para onde ela olha, aquela mancha tá ali parada o tempo todo na mesma posição. As manchas que são fixas, elas têm duas causas mais comuns: glaucoma e doenças da retina. Agora, se essa mancha mexe, por exemplo, quando eu mexo assim o olho de um lado para o outro, aí aquela mancha fica passeando assim na visão, principalmente com esse movimento de ondular. Essas são manchas que a gente chama de moscas volantes, porque parece um mosquitinho mesmo, a gente tenta matar elas porque elas passam assim, e são manchas que na enorme maioria dos casos são benignas, mas que também podem ser relacionadas a problemas na retina. Então, apareceu uma mancha na visão, se tá parada, a gente pensa principalmente glaucoma e retina. Se ela se mexe, a tendência é ela ser benigna, não ser relacionada a doença nenhuma, mas a gente precisa ver se está tudo bem na retina. E se for uma mancha que está parada, como é que a gente vai fazer para saber se essa mancha é um sinal de que o glaucoma piorou ou não? Através do exame de campo visual. Quando a gente faz o exame de campo visual, que é aquele que fica piscando a luzinha, e aí você tem que apertar o botão para sinalizar para o aparelho que você viu aquela luzinha que piscou. Quando a gente faz o exame de campo visual, a gente consegue saber exatamente em qual posição da visão que está aquela mancha. Se aquela mancha é uma manchinha pequena ou se ela já ocupa uma região maior da visão. A gente consegue ter dicas de causa daquela mancha dependendo da posição que ela está. Por exemplo, eu falei para vocês que as manchas de glaucoma, elas começam na região do nariz, na periferia do meio aqui. Se aparece no campo visual uma mancha que está mais para o lado de fora, a gente pensa em outras causas que não glaucoma, causas relacionadas à retina, causas neurológicas. Então o exame, ele é essencial para a gente delimitar, localizar aquela mancha, também para a gente ver se ela é um borrão leve na visão ou se apagou por completo aquela área.
Tudo isso dá dicas pra gente de quais são os tipos de doença que causam aqueles tipos de mancha. Então, apareceu uma mancha na visão, essas manchas não são todas a mesma coisa. A gente consegue diferenciar possíveis causas através do exame de campo visual. Próxima perguntinha, deixa eu caçar aqui. Quem está chegando agora, boa tarde, pessoal. Quem perdeu o começo da explicação, amanhã, às 10 horas da manhã, a live tá no YouTube. A Negresse está contando aqui que o médico falou que ela perdeu um pouco da visão e ela pergunta se com o tempo perde mais da visão. Esse processo de progressão, se você tinha uma visão normal e apareceu uma mancha na visão, e aí fez os teus exames, fez lá o campo visual, o OCT, a retinografia, e a gente detectou que essa mancha foi pelo glaucoma, precisa modificar esse tratamento. Aparecer uma mancha nova na visão e essa mancha ser do glaucoma, então ter uma perda de visão nova pelo glaucoma é sinal de que esse glaucoma não vem controlado. Então tem que mudar essa estratégia de tratamento, mudar o objetivo de controle de pressão, o quanto que a sua pressão deve ficar. Então se vinha mantendo, chutando, tá? Só um exemplo, vinha mantendo uma pressão de 16 e piorou, tem que baixar mais essa pressão, tá? Então, se surgiu lesão nova, se surgiu perda de visão nova, precisa modificar a estratégia de tratamento, porque isso é um sinal de que o glaucoma não está controlado. Quando o glaucoma está bem controlado, essa evolução de perda de visão que eu falei para vocês, ela não acontece, ela fica estabilizada, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que chegou aqui no balãozinho de pergunta para mim. Maria Bossan tá contando aqui que o pai dela tem glaucoma e no ano passado ele teve uma piora importante da visão e o oftalmologista suspeitou de trombose ocular. E ela pergunta se isso é possível. Maria, interessante esse ponto, porque justamente complementa o que eu respondi para a colega na resposta anterior. A visão piorou. Isso é sinal de que o glaucoma não está controlado se a piora foi pelo glaucoma. Agora, glaucoma é uma doença muito comum, tá, gente? Mais ou menos 4% da população tem glaucoma. Nada impede de a pessoa que tem glaucoma tenha um outro problema da visão junto. Pode acontecer? Pode. Acontece com frequência. Quais são as doenças que se combinam com maior frequência? Glaucoma e catarata, que são as duas extremamente comuns. Todo mundo vai ter catarata um dia, inclusive quem tem glaucoma. Então é relativamente comum encontrar uma pessoa que tem glaucoma e catarata juntos. Outras doenças que podem estar associadas, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade, que é a doença mais comum que afeta a retina. Inclusive, ela sempre disputa com o glaucoma como a maior causa de cegueira no mundo. Então, glaucoma e degeneração macular são duas doenças que podem ocorrer ao mesmo tempo também. Glaucoma e retinopatia diabética e o caso da suspeita do seu pai, que é o glaucoma junto com uma trombose da retina. Pode acontecer? Pode. Inclusive, é bem difícil de diferenciar quando a perda de visão é pelo glaucoma e quando é pela trombose. Por quê? A trombose, a mancha na visão dela, no exame de campo visual, também costuma ser um arco, igual eu falei no começo, que é a perda de visão típica pelo glaucoma. Então, é difícil diferenciar as duas coisas. O nome técnico da trombose da retina é oclusão vascular da retina. Pode ser uma oclusão de veia, que é bem mais comum, pode ser uma oclusão de artéria.
tá? Então pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo e a piora da visão evoluir de uma maneira diferente? Sim. Voltando um pouco no exemplo da degeneração macular, porque é uma combinação muito comum mesmo, a degeneração macular afeta mais o meio da visão. Já o glaucoma afeta mais a periferia da visão. Então, são doenças que, quando se combinam, prejudicam bastante para enxergar. Então, piorou, é claro, a primeira coisa que a gente vai investigar é se o glaucoma piorou a visão. Mas não necessariamente é pelo glaucoma. A gente pode ter outras doenças causando essa piora de visão. Próxima pergunta. Deixa eu achar aqui. Caramba, chegou bastante pergunta aqui. Deixa eu dar uma selecionada aqui para ver qual que eu vou responder. Chegou uma pergunta aqui, Freitas Vic. Ela conta aqui que ela perdeu a visão de um olho aos 9 anos de idade. E agora, com 25 anos, ela percebeu que ainda tem um pouco de visão nesse olho e ela pergunta se tem alguma explicação para isso, porque ela sabe que a perda de visão é irreversível, então ela se assustou quando percebeu que aquele olho que achava que era cego enxergava alguma coisa. Primeiro, deixa eu te falar que você não tá ficando doida, tá? Porque eu já vi alguns pacientes com a mesma preocupação que a sua. Um paciente que fala, esse olho aqui era cego e agora eu percebi que numa determinada posição tem alguma visão ali naquela região. Então, por que isso acontece? Nem sempre, quando um olho fica cego, aquela visão ela é apagada por completo. Tá? Às vezes sobram pequenas áreas como se fossem ilhas, a gente dá esse nome mesmo, ilha de visão, que é uma areazinha da visão periférica em que sobra um pouco da visão. E com o passar do tempo, num processo lento mesmo, tá, de anos, o nosso cérebro pode se adaptar para usar aquela ilha de visão. É o caso, por exemplo, que eu dei o exemplo um pouquinho mais no começo da live, da pessoa que vira a cabeça de lado para enxergar pelo cantinho. Então, a gente tem um processo de neuroadaptação que pode acontecer e, em geral, quanto mais jovem é o paciente, maior a chance de a gente conseguir ter essa adaptação. Então, como você é bem novinha, você tem mais chance de ter essa adaptação e de criar novas conexões entre neurônios para poder utilizar, às vezes, um pouquinho de visão que aquele olho tinha e que antes você nem percebia, tá? O Márcio perguntou aqui sobre quando o olho fica branco, se é um problema na córnea quando a pessoa está cega. E eu vi que teve mais alguém, que eu não vou achar a mensagem, mas eu vi que teve mais alguém que perguntou a mesma coisa sobre essa questão do olho ficar branco. Nesse processo de perda de visão pelo glaucoma, quando a visão é perdida por completo, tá? Apagou por inteiro aquele olho, não percebe nem luz mais. O olho pode, não é obrigatório, tá? Pode entrar em um processo de atrofia e aí fica aquele olho branquinho que vocês já devem ter visto foto, devem ter visto na televisão, que fica com uma estética bem ruim, porque o olho fica todo branco e a pálpebra tende a cair também. Importante frisar que isso não acontece com todo mundo. Com algumas pessoas é um pouco imprevisível com quem pode acontecer e com quem não acontece. E isso é independente do que tirou a visão. Então, seja essa perda de visão pelo glaucoma, seja essa perda de visão por outras causas, como a gente falou, de degeneração macular, trombose, retinopatia diabética, problemas de córnea, qualquer
qualquer coisa que tire por completo a visão, o olho pode entrar nesse processo de atrofia e ficar branquinho. O tratamento que a gente faz nesses casos é principalmente voltado para controle de dor, porque esse processo de atrofia ele é doloroso, tá? Então a gente trata a dor e a gente trata a estética também. Tem como adaptar lente de contato. No começo do processo, uma lente de contato colorida comum resolve. Conforme aquilo avança, pode ser que a gente precise de lentes de tamanho maiores. E a gente tem hoje em dia uma tecnologia muito boa para esses procedimentos estéticos de reparo de prótese, de lente, e que deixa uma estética muito boa e dá para fazer da mesma cor do outro olho e ficar bem legal. Tá? Agora, é importante vocês saberem que isso não é uma evolução natural do glaucoma. É uma coisa que pode acontecer com algumas pessoas, independente de qual foi a causa da perda de visão, tá bom? Pessoal, já estouramos um pouquinho o nosso tempo aqui. Quem eu não respondi hoje, amanhã, às 10 horas da manhã, tem... Aliás, amanhã não, embolei tudo, calma aí. Quem eu não respondi, amanhã, o dia inteiro, tem caixinha de pergunta nos stories. E quem perdeu o começo da live e quer rever toda essa explicação, amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. Atenção que a live não fica gravada aqui no Instagram, mas não só essa, como todas as lives anteriores estão gravadas lá no YouTube para vocês poderem tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pelo carinho de vocês de sempre me acompanharem aqui. Um beijo e ótimo final de semana para todo mundo.